Ô, Bárbara, uma pergunta-chave, assim, que não pode faltar para o nosso programa. Interação. Isso é muito importante, né? As crianças que vão para a escola, elas têm a interação com outras crianças. Como que funciona essa parte de socialização para vocês, né, que aplicam esse método? Isso. Então, como eu estava falando lá no início, né, essa coisa da escola é algo bastante recente se a gente for pensar na história da humanidade, né, como um todo. Então, antes as pessoas sempre socializaram de formas diversas. Então, por exemplo, uma família, né, que faça homeschooling, os filhos dela vão encontrar outras crianças, seja crianças que fazem homeschooling e promovem encontros entre si, né? A gente, por exemplo, tem um encontrinho semanal que a gente encontra outras crianças. Nossa, mas só uma vez por semana é pouco? É pouco. Então a gente faz esporte. Então, minha filha de 4 anos faz balé 2 vezes por semana. O meu filho de 7 anos faz judô, então ali ele vai encontrar outras crianças. Eles também fazem música, né? Como eu te falei, a minha pequena faz musicalização e o maiorzinho faz flauta doce, os dois fazem coral, então ali eles encontram outras crianças e mesmo marcando, né, encontros para brincar com outros, recebendo pessoas em casa, visitando. Pracinha nem sempre, sabe? Porque eu, no início, eu até achava, nossa, a gente vai pra pracinha. Mas pracinha só tem cachorro, às vezes. É, Porque as crianças estão na escola, então sim, então você precisa é claro que dá mais trabalho a socialização, porque não tá ali garantido, você coloca o filho na escola, pô, com certeza ele vai encontrar outras crianças, vai ser ótimo. Você precisa de um pouco mais de intencionalidade de promover esses momentos em que ele vai encontrar outras crianças, mas até, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é que às vezes fala: mas e como é que você vai encontrar o diferente, a diversidade, as coisas e tal?". Então, se você for pensar na escola, em geral, são pessoas que moram ali naquele mesmo bairro ou no entorno. Em geral, têm as mesmas condições de vida, financeiras. Às vezes é todo mundo com a mesma roupa, uniforme, mesma altura, mesma idade, mesmo tudo. Então, qual que é a diversidade necessariamente aí, né? Muitas vezes uma criança que faz homeschooling, ela tem amigos mais velhos que ela, tem amigos mais novos que ela, que moram em bairros diversos, enfim, condições sociais diferentes também. Então, é claro que a gente precisa criar ocasião para encontrar esses amigos, para fomentar essa relação, porque afinal, né, ciência das relações, como eu estava falando, mas sim é possível e é muito bom, né. sim. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é com relação ao online, porque a gente está falando de socialização, de interação, e o online ele também não traz esse contato, né, de Uhum, pegar nas coisas, ele é uma tela. sim. Então, o que que eu, né, até trazendo de novo para a antroposofia, lá eles não fazem nenhum tipo de curso online, a antroposofia tem muito disso, é só presencial. Então eu tive que me despencar de Curitiba até São Paulo, mais 3 horas de carro para chegar na cidade onde eles têm associação para fazer o curso. Por quê? Porque eles preservam isso, a vivência, o contato humano, né. Então, nessa questão online, com as professoras, inclusive, com quem está ensinando, como é que prende a atenção, né, da criança? Porque é aquilo que a gente estava falando, o exercício da atenção, toda essa questão, né, é um hábito, mas ali por, sei lá, 35 minutos no online. Então, toda essa questão do online, assim, a gente tem que entender também, né, existem pessoas hoje em dia que simplesmente acham normal você largar a criança na frente de uma TV durante 2 horas e vai, sei lá, fazer outra coisa como se não houvesse amanhã. Isso é muito ruim e tem muitos estudos, né, que falam realmente de como isso é prejudicial, mesmo para a saúde da criança. Tem oftalmologistas que falam que isso é ruim até para a visão da criança, né, no longo prazo isso tem Sim, problemas, né. tem mesmo. Sim. Agora, é diferente de você ter, por exemplo, né, lá em casa, por exemplo, como que é a nossa política de telas, independente das aulas, né. Então a gente tem um tempo que a gente determina: "Ó, você pode assistir durante um determinado tempo, sei lá, vai ser 2 episódios disso aqui". Então você escolhe um, sua irmã escolhe outro. E é um desenho que seja aprovado, por exemplo, né, porque a gente sabe que tem desenhos que transmitem mensagens ruins, que são coisas negativas, que a gente não Sim. quer, ou que não tá de acordo com a faixa etária da criança, então precisa ser uma coisa assim, e durante um tempo determinado. Agora, com relação às aulas, né, como que funciona? Como são grupos pequenos, é bem diferente daquilo que a gente viveu na pandemia, né. Às vezes na pandemia tem um professor lá e, sei lá, 20 crianças numa sala do Meet, que ninguém tá sabendo bem o que tá acontecendo, aquela grande brincadeira e tal, enfim. É diferente você ter uma sala no Zoom com, tipo, 5 crianças, ou às vezes menos, às vezes mais dependendo da idade, tipo assim, 4 crianças, 6 crianças, 7 crianças, né, e que a professora tá ali chamando olhando você, você tá sendo olhado pela professora.
existe essa abordagem das lições curtas, no sentido de que você muda o assunto. Então, por exemplo, arte da linguagem, a gente tem lá 45 minutos. Nossa, mas é 15 minutos que a gente está trabalhando a parte da alfabetização, que a criança está treinando a leitura. Tem outros 15 minutos em que a gente está fazendo uma leitura e recitação de uma poesia, na verdade, menos tempo até. Outro tempinho desses 15 minutos que a gente vai dedicar àquela atividade de ouvir uma fábula ou um conto de fadas e fazer a narração, que é contar aquilo que eu acabei de ouvir. Então, Uhum. o tempo ele vai sendo dividido em outras atividades, né? Então, isso ajuda bastante no sentido de que a criança ela tá focada nisso, daqui a pouco a gente vai focar numa outra coisa e ela não fica cansada, né? Não é uma atividade desgastante. Até porque depois que termina aquela aula, ela acabou, ela vai tomar um lanche, ela vai brincar, ela vai voltar, Sim, depois mas ela volta, eu né? digo com relação à interação com a professora, Sim. né? Ela tá através de uma tela. Então, assim, essa questão, assim, como que é para vocês? Eu sei que você aplica e, né, tem essas questões do método, mas quão é importante isso, né, dela ter essa relação? O que que vocês acreditam que isso é? Qual que é a vantagem e a desvantagem disso, né? De aplicar esse método? Você fala do Do homeschooling de forma online. geral ou do online? Da criança só fazer aula online, porque até onde eu sei, por exemplo, você acabou de falar de dança, esporte, e ela vai para essas atividades, mas para as atividades de vivências, né, por interesse do ensino, é online. É, Então, ela não tem português, matemática, geografia em outro lugar, ela só tem em casa. tudo vai depender, no caso, assim, a gente tem que separar um pouco do em casa do online, né? Porque tem famílias que fazem isso tudo em casa e a própria mãe, porque ela acha que online não é legal, eu vou fazer aqui com meu filho e tal. Então tem essa relação, tem esse contato que estava mencionando. Tem Aham. outras famílias que não, meu filho vai fazer só história e geografia, por exemplo, online, e eu vou fazer o restante aqui, presencialmente, eu com ele. Ou eu vou juntar aqui um grupo de famílias, porque existe isso, tem cooperativas, né? Então, eu sou bom em matemática, meu vizinho é bom em história, então a gente vai se reunir, ele vai ensinar histórias para os nossos filhos, eu vou ensinar matemática para todo mundo. Então tem essa flexibilidade também, né? E Ou vocês que organizam a grade, por exemplo, sim. E no nosso dos caso, isso. estudos. No nosso caso do online, né, dessa questão da interação, como eu pessoalmente acompanho o método, a formação dos professores, tudo aquilo que é feito durante as aulas, eu acredito bastante que aquilo funciona ou igual ao que eu faria, ou melhor em algumas circunstâncias. Porque acho que a questão do homeschooling, a gente tem que parar e pensar, tipo, eu não penso assim, será que meu filho nunca vai à escola? Olha, é uma coisa que a gente tem que se perguntar cada ano, sabe? Porque eu sou responsável pelos meus filhos, né? Você que alfabetizou o Bernardo em Mais ou casa? menos. Em parte, sim. A professora dele, né, que me ajuda com a tutoria online também, né? Ela faz algumas atividades, eu faço outras. Uhum. Ele tem se desenvolvido bastante, assim. Assim, eu acredito muito, né, que ser responsável é ter a quem responder, no sentido. Então, os meus filhos não fui eu que criei, não produzi eles, assim, do tipo, olha, fiz uma mágica, eles apareceram, né? Eles são presentes de Deus e eu tenho que responder diante de Deus por eles. Então, eu tenho que fazer aquilo que é o melhor. Então, se eu olho para eles agora e falo, nossa, acho que a escola seria melhor nessa circunstância, então é meu dever colocá-los na escola, porque o meu dever é fazer o melhor. Agora, se eu olho para eles e falo, não, acho que em casa tá funcionando melhor esse ano, então vamos ficar aqui. Então, eu não vou delegar para alguém que faça pior do que eu faria, né? Ou faz igual ou faz melhor, no fundo, né? Então, no caso da interação, por exemplo, voltando para aquele método que a gente estava descrevendo, né? Sei lá, a professora lê em voz alta essa atividade do menino do quadro, né? Então, a professora está lendo a história e veja como é diferente. Não é uma criança simplesmente assistindo um desenho animado cheio de luzes piscando. É uma professora lendo uma história sem Uhum. figuras, em geral. Sim. Que ele está lendo, então ele está treinando aquele momento ali de silenciar e de ouvir. E depois ele vai responder aquilo que ele se lembra, vai fazer aquela narração, né? Então é diferente, assim, né, a abordagem. E funciona muito bem, mesmo sendo online, por serem pequenos grupos e porque eles falam com os professores. Existe essa interação. O professor chama ele responde o professor. E tem funcionado muito bem. Claro que para crianças muito pequenininhas, né, não vai funcionar. Mas quanto mais velha é a criança, mais interessante esse processo é.